Cumprimentando o Senhor, papai do Senhor. Está frio aí, irmão José? Sim. Ele está falando aqui com o pastor Léo, o José está ali escondido atrás da porta dele. Senhor, os irmãos estão bem. Por gentileza, santo, coloca sobre os vossos pés, vamos dirigir a Deus em oração. Glória. Ainda bem que jovem não sente frio, né? Esse dia enfriou, né, amados? Jesus querido. Tudo bem, irmã Marlene? Tá frio aí, irmã Marlene? Não estou frio. Quantos necessitam de oração? Eu também necessito das vossas orações. Nas vossas orações, continue orando pelo nosso irmão Carlos, os demais irmãos que nós costumamos pedir oração, para que Deus possa estender as suas mãos. Né? Orar por ela também. Nossa irmã Maria Pereira. Tem vários irmãos que se encontram enfermos e precisa de saúde, né? Coisa boa é viver com saúde, né? A doença, se nós não tiver cuidado, muitas pessoas ficam depressivas porque conquistava, né? Fazia tudo que ele precisava de fazer, ele fazia. Hoje ver muitas pessoas ficam mobilizadas pelas mãos de outros, e isto leva a pessoa a entrar num desânimo. Mas o cristão acredita na soberania de Deus. Amém? Amém. Oramos, eterno e soberano Deus, Criador do céu e da terra. A Ti, ó Deus, atribuímos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus maravilhoso, no nome de Jesus, seja com cada um, Senhor, dos teus filhos, Senhor Deus. Assim nós apresentamos a todos que chegaram aqui, aquele que não pôde vir. Ó Deus maravilhoso, que nada ao contrário venha acontecer, mas que o Teu nome venha a ser glorificado. Te louvamos pela Tua bondade, pela Tua grande misericórdia. Ó Senhor da glória, no nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor Deus, nosso irmão Carlos, apresentamos ao Pai Celestial, nossa irmã Maria Pereira, o demais irmão, ó Deus, a filha da nossa irmã Marlene. Tu és o Deus de perto, o Deus de longe. Estenda as tuas mãos poderosas, ó Senhor da glória. Nós acreditamos porque Tu és fiel, Tu és verdadeiro, meu Deus, sem Ti nada são. Ó Deus, apresentamos, Deus, a cada um dos Teus filhos, que assim tem suplicado pela resposta da Tua parte. Ó Criador do céu e da terra, Santo Deus de Israel, Deus maravilhoso, ó Senhor da glória, sem Ti nada somos, nada conquistamos, mas a Ti, ó Deus, seja atribuído toda a honra, toda a glória e todo louvor, ó Deus maravilhoso. Que nada ao contrário venha acontecer, ó Deus, mas que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, em nome de Jesus. O povo de Deus digam amém. Por gentileza, possa tomar o vosso assento. Vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã 243. Nós abrimos este culto. Glória a Deus. O pastor Fonseca, ele conhecia muito o hino da harpa, né? Uma vez ele cantou 243 para abrir o culto e falou: agora nós vamos cantar o hino, irmão, para fechar o culto. Glória a Deus. 243, junto, convido os irmãos para que nós possamos estar louvando a Deus. Nós abrimos este quarto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto
luz divina, vem dar por isso, gozaremos em tua face, ao Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos elance, pra ouvir o que nos foi dado. Ó luz, manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito o fogo lavra. Toda a igreja. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para tua igreja. Ó, no tarde, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Todos juntos. Abençoa, ó teu santo, ó teu servo e todo mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família do Deus amado, como ave que no seu ninho tem seu filho. Bem obrigado. Nós vamos louvar a Deus com o hino 244. Amém, Santo? Louvai a Jesus amoroso. Tá frio aí, doutor Rocha? Vem mais para frente um pouco, os irmãos. Vai esquentar. Louvai a Jesus amoroso, na cruz o pecado levou, que nos enche de santo gozo, com sangue ao céu nos ganhou. Toda a igreja. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo e medroso, que não tinha consolação. A igreja canta.
nosso guia no mundo de tribulação. Ele não tem temor, que confia em Deus mais real, proteção. Todos juntos. Louvai a Jesus, dar-lhe glória, pois Ele, Senhor, Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencer com Jesus pela fé. Toda a igreja. Amado, por gentileza, coloque sobre os vossos pés. Depois da mensagem, nós recolhemos as ofertas, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. Está dando a honra de estar conosco aqui o pastor Léo Celino, né? Para nós é motivo de alegria ter ele conosco, mesmo sendo uma noite fria, né? Esse é o lado do outro lado de lá de São João, para estar aqui conosco. Lá está gelado? É perto da serra. E estar aqui conosco, o pastor Gilson também, né? Lá do São Domingo, né? Encontrou-se com o pastor Léo e aqui se encontra. Lá onde o Gilson mora é onde o vento faz a curva. É, né? E estão aqui. Vamos dar um bem-vindo para ele, irmão? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dar um bem-vindo para o frio e se embora? Vamos lá, 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que é tão pouco, né? Com a igreja, o pastor Léo. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Agradecendo a Deus pelo privilégio de mais uma vez poder retornar a esta casa de oração, rever os irmãos, rever meu amigo, o pastor Gilvan, que a gente se afinou, né, na amizade, e é sempre um prazer. Ele esteve pregando algumas vezes com a gente e agora é minha vez de estar com ele também, agradecendo a Deus por essa amizade, por esse carinho todo especial, né? Eu gostaria de fazer, a princípio, a leitura de um salmo. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 131. Como é um salmo bem curtinho, composto de apenas 3 versos, eu farei a leitura em sequência dos 3 versos e aí os irmãos repetem da mesma forma, amém? Todos têm encontrado para dizer amém? Amém. O título desse salmo, o prefácio dele, fala sobre a humildade do salmista, o que serve de exemplo para nós também, de humildade, né? Em que ele vai dizer dessa forma: Senhor, o meu coração não se elevou,
nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Repitam isso. Senhor, meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem as coisas muito elevadas para mim. Recebe e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Espera Israel o Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Há uma situação atual que, infelizmente, às vezes alguém se esquece desse salmo, né? E quer entrar em assuntos muito elevados, né? E olhar com altivez para aqueles mais simples. Quando, na verdade, a simplicidade do Evangelho é que muda a história da nossa vida e das nossas famílias, né? As nossas famílias. O pastor me permitiu dar a continuidade, então eu já quero apresentar aqui uma reflexão para nós nessa noite e quero estar dentro do contexto deste salmo e com toda humildade a gente refletir numa palavra que eu uso por texto a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, em que nós faremos menção de 2 versos no capítulo de número 8, o verso de número 28, e depois 2 páginas à frente, no capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos 8, 28, já encontraram? Amém. Eu vou ler e os irmãos repetem, e depois nós vamos no 12, 1 e 2, da mesma forma. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Repitam isso. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Em algumas versões diz de propósito, né? E a nossa mais tradicional fala decreto, né? Decreto é o mesmo que propósito, porque se Deus decretou, foi o propósito dele, não é verdade? 12, então, o 1 e o 2, eu o lerei na sequência, os irmãos repetem também na sequência. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repitam. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que
Amém? Podem se assentar. No capítulo 8, 28, está bem claro para nós que tudo contribui para o nosso bem ou para o bem daqueles que amam a Deus, e nós amamos a Deus, não é isso? Tanta verdade que, respeitando cada um com as suas dificuldades, mas nós estamos aqui, e estamos aqui por amor a Deus, não é verdade? Porque amamos ao nosso Deus, nós estamos aqui nessa noite para receber essa palavra, porque essa palavra vem de encontro principalmente para quem está ministrando, porque a palavra de Deus, segundo as Escrituras, ela é como uma espada de 2 gumes, né? Por que a espada tem 2 gumes? Porque o soldado, antes dele jogar ela para frente, ele tem que trazer para trás, né? Depois é que ele ataca. Então a palavra tem o mesmo efeito, ela vem primeiro para quem fala e depois para quem ouve. Serve para nós, para nos redarguir, para nos corrigir e para que a gente tenha uma vida santa e agradável àquele que nos chamou para um propósito. Nos chamou para um propósito. Então, muitas vezes a gente ouve alguns queixumes de alguém quando está na prova, quando está na dificuldade, mas na verdade, em tudo há um propósito da parte de Deus. Quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade, alguma adversidade, é Deus nos preparando para um propósito maior lá na frente, né? E bem por isso, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele vai fazer um rogo incisivo, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Traduzindo para uma linguagem mais popular nossa, é como às vezes a gente pede para alguém, né, para um filho, para alguém que está nos ajudando e está ao nosso derredor, e a gente vai dizer: gente, pelo amor de Deus, faz as coisas direito, não é assim? Pelo amor de Deus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está gelado, né, irmão? Lá na portaria diz que está gelado, né? Mas ele está lá. É uma forma de sacrifício para a glória de Deus, apresentarmos os nossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Mas não só isso, quando da adversidade, da luta, da perseguição, de uma enfermidade, também é uma prova de Deus na nossa vida, para ver se nós estamos confiantes, se nós estamos realmente amando a Deus e apresentando o nosso corpo, mesmo na enfermidade, mesmo na adversidade, mesmo nas tribulações contrárias, a gente está sempre apresentando o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa exaltação àquele que tudo pode. Àquele que tudo pode. Então ele vai dizer que é apresentar o corpo em sacrifício vivo, né? O que chama atenção aqui? Que o sacrifício hoje é diferente da antiga aliança. Na aliança antiga se matava o animal para aspergir o seu sangue na expiação do pecado de alguém, mas todo ano tinha que fazer a mesma coisa. Aí Jesus se apresenta com o
Cordeiro de Deus, sacrificado para aspergir de uma vez por todas o sangue sobre o nosso pecado, cobrindo o nosso pecado, para que agora, os nossos pecados perdoados, nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor. Em qualquer circunstância contrária, a gente estar apresentando o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor. Porque Ele vai dizer, ainda, para não nos conformarmos, ou seja, não entrarmos na forma do mundo, né? Não entrarmos na forma do mundo. Esses dias eu ouvindo uma pregação, eu achei interessante a frase do pregador, que ele diz que tem gente que ainda quer usar frases do Antigo Testamento, quando alguém se vê prejudicado, né? Então, diz que é olho por olho. O camarada fez mal, vou fazer mal também, né? Olho por olho, dente por dente, né? Aí ele falou assim, se a gente for fazer isso, vai ficar todo mundo cego e sem dente. Não é verdade? Vai ficar todo mundo cego e sem dente. Porque o que a gente recebe de bordoada na vida, se a gente for usar esse termo, por isso nós temos que apresentar sempre o nosso corpo em sacrifício vivo. Fomos ofendidos? Não vamos ofender. Fomos maltratados? Não vamos maltratar. Porque diz que se nós abençoarmos, seremos abençoados. Isso me leva a crer e a pregar que se nós amaldiçoarmos, seremos amaldiçoados. Então, irmãos, é melhor sofrer o sacrifício no corpo de um ataque, de uma enfermidade, de uma adversidade, mas não querer retribuir isso, porque isso é a forma como o mundo age. E o apóstolo deixa bem claro que não é para a gente se conformar ou entrar na forma do mundo. Por quê? Porque seria prejuízo para nós. Porque quando sofremos alguma coisa, é porque Deus tem um propósito maior na nossa vida. Deus tem um propósito maior. Aí Ele vai dizer, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do nosso entendimento. E aonde é que se renova o nosso entendimento? No estudo da palavra. O estudo da palavra vai inserir no contexto escola bíblica dominical, culto de ensino, né? Uma palestra, um encontro formal, um culto público, né? O culto domingo é uma delícia. Tem louvores, mas também tem pregação da palavra, para renovar o nosso entendimento diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. E ele vai dizer que nós precisamos disso para quê? Para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E tem uma passagem bíblica que eu gosto muito de falar ela, porque é um exemplo de como Deus tem propósitos melhores para nós. Deus tem propósitos grandiosos para cada um de nós. E o maior exemplo que eu costumo trazer à minha memória é o exemplo de José do Egito. Um filho querido, porque era o filho da primeira mulher amada, né? Os irmãos conhecem a história, né? Que Jacó conhece Raquel,
se apaixona pela Raquel e fala com o seu tio, pai dela, que queria se casar com ela, e vai trabalhar quantos anos? Quanto? 7 anos? Ele vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar por quem? Por Raquel. Só como o costume da terra, o costume deles era diferente, a mais nova não podia se casar antes da mais velha, né? Só que ele não avisou isso, né? Não avisou isso. E ele vai usar de engano, já que Jacó aprontou também com uns enganozinhos, né? Ele vai receber a recompensa. Está vendo? Porque não pode ser olho por olho, dente por dente, né? E como o costume era diferente, né? Naquele tempo não ia para a igreja, para casar na igreja, no cartório, né? O rosto descoberto, não. No dia, na noite marcada do que seria a núpcia, né? O próprio patrono da família, era ele que fazia o casamento, era ele que entregava a filha. Então o que ele fez? Levou a Leia, ou Lia, como diz algumas traduções, né? Com o rosto coberto, né? Fez o cerimonial e entregou. Quando ele descobriu, já era tarde, né? Já era tarde. Aí ele foi questionar, falou, tudo bem. Você quer a Raquel? Podia naquela época, né? Podia. Você quer a Raquel? Então você vai trabalhar mais um pouco por ela, né? E vai trabalhar pela Raquel também. Para encurtar um pouco aqui, de Raquel vai nascer José. Ele teve vários outros filhos, com a Lia, com as servas de Lia, com as servas de Raquel, porque Raquel se mostrou estéril, mas um dia o Senhor abriu a mão. Foi propósito de Deus. Foi propósito de Deus. Nada escapa ao controle do nosso Deus. Eu não sei pelo que vocês estão passando, cada um de vocês, mas nada escapa do controle de Deus. Na hora certa, a vitória vem, se permanecermos fiéis. Certo é que José então se tornou aquele filho querido, em que causou inveja nos irmãos, recebeu uma capa colorida, diferenciada, né? Tanto que os irmãos se enciumaram e vão tramarem contra ele, porque ele vai contar os seus sonhos. Deus deu aquele sonho para ele, de que os molhos de trigo, quando eles colhiam, então eles tinham que amarrar os feixes e deixar em pé, não se deixava deitado. Por quê? Porque em pé, se viesse a chuva, não prejudicava os frutos, né? A chuva entrava pelo feixe, descia até o caule e ia embora pelo chão. Se eles deitam o feixe, vai apodrecer o trigo, estragar o trigo. Então ficava em pé. E José então teve aquele sonho em que os feixes dos seus irmãos, estando em pé, se encurvavam para o dele. Pronto. Você quer dizer que nós vamos ser teu servo? Ele não tinha o que dizer, ele só contou o sonho. E eu já vi alguém que prega que diz que José não devia ter contado o sonho, mas aí não funcionava o plano de Deus. O plano de Deus era que fosse contado mesmo. O propósito de Deus era esse, para que se cumprisse toda a etapa na vida de José, para que se cumprisse o propósito de Deus na vida de José. Aí ele tem outro sonho, que o sol e a lua e as estrelas
né? E as demais estrelas se curvavam para a estrela que era ele. E isso ele conta para o pai. Só que o pai, apesar de falar, você quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos submeter a você? Só que o pai só falou isso, mas diz o texto, ele guardou no coração. Gente, quando a gente ouve alguma coisa que talvez nos contrarie, não é bom refutar, o melhor é guardar no coração. Porque o que é de Deus se cumpre. E aqui eu abro um parênteses, porque muito tem acontecido entre nós, pastor, e hoje quase a gente não ouve mais profecias na igreja, pelo dom da profecia, pelo dom espiritual. Não sei aqui, mas por onde eu tenho passado, diminuiu quase a zero. Por quê? Porque tem muita gente que dá profetada. E por causa de gente que dava profetada, acabou se desmerecendo o dom de profecia nas nossas igrejas. Mas a verdade é que a gente ouve e deve guardar no coração. E fazer o exame segundo ensina a Bíblia. Como é que a Bíblia ensina? Quando nós ouvimos uma coisa, guarda no coração e mede da seguinte forma: se for de Deus, se cumpre. Se não se cumprir, foi do homem. Foi do homem. Mas não murmure, não reclame, não fale mal. Guarda no coração e aguarde. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. O que Deus fala, Ele cumpre. Então não devemos nunca criticar alguém. A gente deve julgar a profecia segundo a palavra. Se se cumpriu, foi Deus que falou. Se não se cumpriu, foi às vezes um momento de emoção da pessoa, né? Tomou algum conhecimento, soube de alguma coisa e falou pela emoção para ajudar alguém. Mas se não cumprir, não vai cumprir. O que não foi dirigido pelo Espírito Santo não vai se cumprir. Agora, o que acontece? Os irmãos saem para levar o gado, cuidar do gado, demora, porque aquele negócio eles saíam pastando tempos e tempos, e depois que voltavam para casa. Como estavam demorando, Jacó então chama José, prepara a alimentação, prepara as coisas, água, e fala para José: vá ao encontro dos teus irmãos e leva essas coisas para eles, né? E ele sai procurando os irmãos. Havia um lugar específico em que eles costumavam levar o rebanho. Só que quando ele chega naquele lugar, ele não encontra. E ele encontra alguém que está cuidando também de rebanho por ali, pergunta de seus irmãos, e vai dizer para ele: teus irmãos estão em tal lugar. E ele vai. E quando eles veem José vindo à distância, e com aquela capa toda colorida, né? No costume da época, as roupas eram de cores escuras, né? Agora vem aquele coloridão, é ele, lá vem o sonhador. O que nós vamos fazer com ele? E já começam a tramar, né? Não, vamos pegar e matar. Não matar não. Não precisa disso. Vamos só jogar ele aí no poço. Agora veja o propósito de Deus. Eles pegam José e jogam no poço. O poço tinha água? Não. Estava seco. O que Deus faz? Ali não era lugar de passar aquela caravana. Mas Deus direcionou a caravana para passar ali. E quando vem aquela caravana, eles falam: para que nós vamos matar? Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele para esses ismaelitas, que são escravagistas,
A gente vende ele e depois a gente conta uma história lá para o pai. E tiram a capa dele, mancham de sangue de uma das ovelhas e vai dizer para o pai que ele morreu atacado por uma fera e vende ele para os ismaelitas. Os ismaelitas estão indo para onde? Para a maior cidade da época, para o Egito, o lugar mais popular do mundo da época. E vende ele como escravo. Vende ele como escravo para quem? Para Potifar, que era capitão da guarda de Faraó. E José vai trabalhar como escravo. Só que ele estava trabalhando como se fosse para Deus. Aqui eu extraio uma lição bíblica que diz que tudo que nós fizermos para os nossos senhores, nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Eu já vi muita gente aprontar. Eu fui administrador de empresas muitos anos. Eu fui, inclusive, encarregado do arquivo geral das lojas Mapping. Talvez alguém aqui ainda tenha aqui algum ex-freguês do Mapping, né? Que naquele tempo não tinha shopping. Então, o shopping dos paulistas e paulistãs era aí na liquidação, na grande liquidação Mapping da Praça Ramos de Azevedo, né? E eu chefiava a gente. Eu tinha pessoas sob meu comando. E eu sempre tratei os funcionários que trabalhavam comigo com carinho, com zelo, com cuidado, com respeito, né? Mas sempre tinha aqueles espertos. Alguém que não vinha trabalhar, depois uma desculpa esfarrapada que o ônibus quebrou e não conseguiu pegar outro, né? Outros que arrumavam atestado errado, falso, comprava, tinha aqueles caras que já vendiam atestado ali na Xavier, né? Já tinha aquele pessoal, aquelas plaquinhas lá, vendia atestado falso. Irmãos, eu digo, eu sempre trabalhei de empregado e sempre procurei ser sincero, honesto no trabalhar, porque isso marca a nossa passagem em qualquer lugar. Alguém vai dizer, esse funcionário é diferente, né? Esse funcionário é diferente. Eu comecei a trabalhar muito cedo. A minha mãe conseguiu um emprego para mim, eu tinha 12 anos. Ela teve que ir no juizado de menor para pegar a autorização do juizado de menor para que eu pudesse trabalhar com um judeu, que o bairro do Bom Retiro antes era só judeu. Então eu fui trabalhar com um judeu, ajudar ele a fazer entrega. Mas eu não fazia tanto esforço, porque ele lotava um carro, ele tinha uma confecção, lotava o carro de confecções e ele ia entregar naquelas lojas ali no redor, no centrão de São Paulo, nas lojas Marisa, né? Aquelas lojas de roupa que tinha antigamente, ele fornecia essas lojas. Então eu ficava no carro, tomando conta do carro, enquanto ele levava os pacotes lá para dentro das lojas, né? E quando não tinha entrega para fazer, eu ajudava a empacotar, ajudava a arrumar, ajudava até as meninas que trabalhavam na confecção, cortar linha, fazer os arremates, né? E todo mundo gostava pela educação, pela obediência, pelo modo, pelo comportamento. E isso foi nos fazendo prosperar a cada dia. Sem enrolação. Depois de formado, eu fui coordenador do PROCON Jardim São João por 11 anos. Por 11 anos. E sempre tratei todo mundo com desvelo, com educação, com sinceridade. As pessoas procuravam e davam apresentava o seu problema e perguntava:
doutor, o senhor acha que eu ganho esse processo? Eu não ia mentir. Porque o PROCON era um órgão administrativo e não judicial. Você intima a empresa, chama para dar uma resposta, né? Se a resposta é negativa, chama para uma audiência e na audiência tenta confabular com o advogado da empresa se não dá para atender o consumidor. Porque eu sempre dizia para eles, olha, para os empresários, o maior bem que vocês têm não é uma loja bem montada, não é um belo estoque, não é uma bela propaganda da sua loja. Se o consumidor não entrar para comprar, vocês estão fritos, né? Então trate bem o consumidor. De repente trocar um produto que veio riscado, um móvel que veio riscado, um aparelho que veio com defeito, trocar para o consumidor, você fideliza esse consumidor. Ele vai sempre vir comprar alguma coisa na sua mão, mas não entende, né? É a forma do mundo, né? E muitas vezes não entendia. Então, quando era uma coisa justa, eu dizia, se Deus quiser, você vai ser abençoado através disso. O senhor é crente? Graças a Deus sou. Você não é cristão? Não conhece Jesus Cristo? Então é bom você conhecer. Já dava uma evangelizadinha rápida, porque também não podia, né? O trabalho não podia, mas a gente dava aquela evangelizadinha rápida. Então, eu sempre digo, e principalmente com jovens, procure ser honesto naquilo que está fazendo, na escola, na faculdade. Eu passei por 3 faculdades, e nas 3, graças a Deus, Deus me ajudou a me deixar bom exemplo, de tal maneira que muita gente nos intervalos de aula vinha pedir conselho, vinha pedir orientação, vinha fazer pedido de oração e perguntava muitas vezes, dá para você ir na minha casa depois da aula, passar lá, meu pai, minha mãe está doente, alguém está doente em casa, você pode ir lá? E a gente ia depois da aula, orava e Jesus curava. Ficava um evangelismo mais aprofundado. E José, então, na casa de Potifar, ele começa a trabalhar como escravo. Mas pelo porte dele, o jeito dele tratar as coisas do Senhor, levou ele a ser o quê? O mordomo. Sabe o que é mordomo? Numa concepção residencial, é o chefe de tudo. Aí ele passa a ser o chefe dos demais servos da casa. E Potifar disse para ele, olha, agora você é meu mordomo, então tudo fica sob o teu controle, tudo da casa está sob o teu controle. Os servos vão prestar obediência e resposta a você. A despensa vai ser administrada por você. Tudo que precisar na casa é você que vai comprar, é você que vai pagar, é você que vai controlar as minhas finanças. A única coisa que você não vai mexer é com a minha mulher. E ele foi fiel. Nós conhecemos a história. Mas a mulher se engraçou com ele. Ela tentou seduzi-lo e ele disse, eu não posso fazer isso, nem contra o meu senhor, seu marido, e nem contra o meu Deus. Então aquilo que nós fazemos de errado contra alguém, nós não estamos fazendo só contra esse alguém, nós estamos fazendo contra o nosso Deus. Então precisamos de ter essa noção na nossa vida, no orientar os nossos filhos. Eu estava conversando com meu genro esses dias, semana passada, e eu estava falando, hoje a meninada, infelizmente, até na igreja já está acontecendo isso. Está aparecendo jovens com tatuagem, brinquinhos, né? Vestimentas
que eles não sabem nem qual é o significado, com frases em inglês que são coisas do mundo demoníaco, modismos do mundo, trazendo para dentro da igreja. E nós estamos falando, nós precisamos educar os mais novos, precisamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos. Ah, mas alguém já disse numa palestra que tatuagem não tem nada a ver. Tem sim. Sabe por quê? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você teria coragem de alugar uma casa em que esteja pichada com as coisas lá na parede, essa coisa toda? Você vai pedir para o proprietário da casa, se você vai alugar, você vai pedir, ó, passa uma tinta limpa, né? Eu entro na casa limpinho e quando eu sair, devolvo limpinho, não é assim? E se nós somos morada do Espírito Santo, vamos pichar a nossa casa, a nossa morada do Espírito Santo com tatuagem? Com coisas que Deus não vai se agradar? Como é que nós vamos descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus fazendo essas coisas? José se torna então o mordomo da casa, por conta daquele assédio daquela mulher. Ele larga a sua capa nas mãos dela e foge, e ela faz aquela trama e ele vai parar na prisão. Só que lá na prisão o carcereiro vai observando ele, abre a cela para ele de manhã ir trabalhar. Ele vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, volta para a cela bonitinho, não reclama, não murmura, não faz conchavo, não conversa com outros presos coisas desagradáveis, incitação de fuga, sei lá o que. Não, ele vai tratando tudo na normalidade, orientando, ajudando outros colegas, porque preso naquele tempo não tinha auxílio prisão, não. Tinha que trabalhar quebrando pedra na marreta, porque não é que nem hoje que as pedreiras têm dinamite, não. Era na pedreira, porque as construções era a base de pedra, né? E tinha que quebrar as pedras de acordo para dar encaixe para fazer a construção. Os palácios antigos, aquilo tudo era feito na base de pedra, e as pedras tinham que se encaixar direitinho. Tinha a pedra angular, né? Tinha a pedra angular que fazia o ângulo para segurar a parede daqui e a parede daqui, porque senão tombava tudo. Então, eles tinham que trabalhar direitinho. José trabalhava direitinho. O carcereiro viu aqui, o que ele fez? Vem cá, você não vai mais quebrar pedra, você vai tomar conta das chaves da cela de todo mundo e orientar. E ele orientava. Aí levava a turma de manhã, trabalhar, dava orientado, olha, essa pedra não está boa, está errado, refaz isso aqui, né? Com jeito, com educação, trazia todo mundo no final da tarde, põe nas celas e trancava. Quando chega 2 presos novos lá, José recebeu eles, colocou eles na cela. De manhã vai lá abrir a cela para levar eles. Quando ele vai se aproximando da cela, ele escuta uma conversa, um contando o sonho dele para o outro e o outro contando para um. E ficaram confabulando e se perguntando, mas que sonho estranho é esse, né? E José ouviu, abre a cela deles e fala, olha, eu tenho a interpretação do sonho de vocês. E ele fala para o copeiro, dentro de 3 dias, você volta a ser copeiro de Faraó. E para o padeiro ele fala, ó, dentro de 3 dias você vai morrer. Porque havia acontecido uma trama no palácio para envenenar o Faraó. A coisa que os reis antigamente e os faraós mais temiam era morrer envenenado. E como
os dois que mais cuidavam da alimentação de Faraó era o copeiro, porque servia, né? E o padeiro, porque fazia o pão. Então ele mandou prender os dois. Só que ele fez uma investigação interna no palácio e ele acabou descobrindo que o copeiro era inocente. Quem fez a tramóia foi o padeiro. Então ele vai libertar o copeiro e vai mandar enforcar ou matar na espada o padeiro que tinha aprontado. E Deus deu uma interpretação para José. E quando ele fala para o copeiro, dentro de 3 dias você volta a ser copeiro, me faz um favor, quando você estiver diante de Faraó, fala para ele de mim, eu estou preso aqui inocente, eu não cometi crime nenhum, foi uma trama contra mim. Aí o copeiro é restaurado ao cargo, o padeiro é morto, o copeiro está servindo o Faraó. Ele se lembrou de falar com o Faraó? Não, ele não se lembrou. Agora veja o propósito de Deus nisso tudo. Eu já vi alguns pregadores dizendo que o copeiro foi ingrato com José, né? Por deixar ele tanto tempo, porque ele só foi se lembrar disso quando? 2 anos depois, né? Quando o Faraó teve aquele sonho maluco, é que ele lembrou, ele pôs a mão na cabeça, ai, que dos meus pecados me lembro eu agora. E aí ele vai dizer para Faraó, olha, nós conhecemos na prisão um camarada que ele interpretou o meu sonho e o do padeiro e se cumpriu. Ele pode interpretar esse sonho do Senhor. Agora veja que interessante. Se o copeiro tivesse falado quando ele retornou para o palácio, qual era a vaga que tinha no palácio? De padeiro. Aí o Faraó ia falar para ele, então traz o seu amigo para ser padeiro. Mas o propósito de Deus, o decreto de Deus não era para que José fosse padeiro. E eu aproveito para dizer aqui, o propósito de Deus na minha e na tua vida é muito maior daquilo que nós pensamos ou imaginamos ou queremos. Se você está passando por dificuldade, é porque Deus está preparando algo melhor para a tua vida. Aleluia. Aí José é chamado ao palácio, ele interpreta o sonho de Faraó, e Faraó então, diante do seu séquito de ministros que ali estão, de capitães da guarda, aquela coisa toda, ele vai perguntar, mas como a gente pode resolver isso? E ele vai dar a estratégia. Olha, Faraó, José dizendo, de tudo que se produziu no Egito, do trigo, da cevada, das ovelhas, do gado, dos animais, de tudo que se produzir nesses 7 anos que virão de abundância, tudo que produzir, guardem 1/5. Quanto é 1/5? É 20%. Divide 100 por 5 é 20. 20% da produção guarda para os 7 anos de dificuldades que virão, porque todas as nações ao redor do Egito terão que vir comprar alimento aqui. Vocês terão para o abastecimento e terão até para vender. Aí Faraó tem uma ideia. E a quem nós vamos dar esse encargo? Aí eu imagino, irmãos,
aqueles ministros dele tudo ali, confabulando ali por perto, eu acho que vai ser eu, acho que vai ser eu, acho que vai ser eu. Eu já sou ministro não sei do que, eu já sou ministro da economia, eu já sou ministro da educação, eu já sou ministro das obras, já sou ministro disso, daquilo outro. Ele vai dar esse encargo para mim. Olha, se você me apoiar, eu vou te dar um cargo para você também. Já começou a politicagem. Né? Só que pela primeira vez não existia esse cargo ainda, viu? Mendes, não tinha esse cargo não. Nos reinados não tinha. O faraó vai criar um cargo único, que agora já existe e muita gente se prevalece dele. Ele vai dizer: quem pode ser o governador disso? Senão esse que tem o espírito dos deuses. Então veja como vale a pena você trabalhar num determinado lugar e ser crente sincero. Ser crente, porque na hora que precisar de alguém de confiança, é um crente que vai. É um crente que vai ser chamado. Eu trabalhei numa outra empresa, bem antes do MAP, eu entrei lá com 15 anos nessa empresa. Era uma importadora de ferragens, ferramentas, bebidas e armas. Com 15 anos. Aí faleceu o gerente do pessoal de separação e conferência dos produtos. Eu tinha entrado e estava ali há meses fazendo o meu trabalho. E o gerente me colocou como encarregado da equipe. Deu um rolo, porque tinha gente lá que tinha 30 anos de casa quase, e assim, tem um encarregado com 15 anos. Por que não eu, que estou aqui há tanto tempo? Por que não eu, que estou aqui há tanto tempo? Só que não era confiável. Não era confiável. Então, quando a gente entra numa empresa, um filho nosso, um neto nosso, vamos orientar essa meninada, vamos aconselhar essa moçada a ser crente lá dentro da empresa. Não é crente só na igreja. É crente na empresa, é crente na escola, é crente na faculdade, porque Deus vai te honrar. Você vai descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Na tua vida. E José se torna, então, governador do Egito. Faraó tira o seu próprio anel e coloca no dedo de José. E diz para ele: a partir de hoje, você é o governador de todo o Egito. Abaixo de mim é contigo. Tudo é você que vai resolver. Ele vai viajar por todo o Egito para escalar como fazer a lavoura, pela sabedoria que Deus lhe dava, como cuidar das ovelhas, como cuidar do gado, cuidar de tudo, fazer celeiros enormes para guardar toda a cevada, todo o trigo, cuidar de tudo. Ele vai viajar o Egito todinho, organizando cada cidadela, cada lugar, cada curral, cada pasto, cada lugar. Ele vai dar organização para tudo, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. E quando então termina os 7 anos de fartura e começam os 7 anos de seca, de miséria, lá na terra prometida, a sua família começa a padecer necessidades. Jacó então chama os filhos e fala: eu estou sabendo que no Egito tem muito alimento, desçam lá e vão buscar a comprar alimentos para nós, para
que não morramos de fome. Os seus irmãos descem lá, José vai fazer aquele jeitinho dele, porque ele queria ver o irmão mais novo, Benjamim, para que ele viesse. E quando eles trouxeram Benjamim, e ele se faz descobrir quem ele é, os irmãos agora vão ficar preocupados. Pronto, agora ele vai se vingar de nós, agora ele vai fazer conosco todo o mal que nós fizemos para ele. Mas ele, como um bom crente, como um bom servo de Deus, ele vai dizer: gente, vocês não sabem que vocês fizeram passar por tudo isso, não foi por outra coisa senão para que hoje eu fosse bênção para nossa família. Aleluia! O que você está passando hoje é para ser bênção para a tua família, é para ser bênção para a sociedade, é para ser bênção na rua que você mora, na condução que você anda, na escola que você estuda, na faculdade, na empresa que você trabalha, na instituição militar, civil, seja lá qual for, que você está, é para ser bênção para o teu patrão, para o teu líder, para o teu chefe, é para ser bênção para a tua família. Porque essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É Deus que cuida de nós, irmãos. Porque Deus cuida de nós. Eu já contei para vocês o meu testemunho. Eu já sou um milagre. Eu sou um milagre. Mas Deus continua fazendo milagres. Há anos atrás, amados, como Deus cuida da gente, eu estava fazendo faculdade e, como há tempos atrás ter carro era uma dificuldade muito grande, muita gente tinha e não ajudava, e eu sempre procurei ajudar as pessoas. Eu sempre levava um colega, depois da aula, morava na mesma região que a gente, então deixar o coitado de condução, então eu dava carona, porque a gente só fazia faculdade e ia direto do trabalho, né, para a faculdade, e terminava por volta de 10h40 as aulas, ia chegar em casa tarde, eu dava carona, mas eu deixava, como naquele tempo nem todas as ruas eram calçadas, asfaltadas, né? Eu deixava ele no asfalto. Não, aqui tá bom, minha casa aqui perto e tal. Mas uma noite estava chovendo. Estava chovendo, eu disse: não, eu te levo até a tua casa. Ele falou: não, mas a rua lá é ruim. Não tem problema. Se sujar o carro, amanhã a gente lava, né? E eu fui deixar esse colega na rua próximo. Quando eu parei, e era um lugar meio esquisito, quando eu parei o carro para deixá-lo, aí bateu no vidro do carro, estava chovendo, estava levantado o vidro, com o cano da arma, que eu vi que era arma, eu falei: é assalto, né? E eu tinha um carro potente, não estava desligado, só engatei a primeira e taquei o pé no acelerador, que o bicho saiu zuncando e jogando lama para trás. Só que eu não vi, eu achei que só era aquele que estava do meu lado. Mas do outro lado, e era um Fuscão 1500 na época, estava o outro, que quando eu arranquei ele atirou. E quando ele atirou, a bala entrou para aquele basculantezinho traseiro, né, do Fuscão, a bala entrou pelo basculante, entrou enviesado, então furou o meu banco, entrou na minha omoplata, transfixou o pulmão, passou, cruzou aqui no peito, passou por cima do coração, bateu na costela e parou.
Deus ainda permitiu que eu rodasse com o carro, saísse daquela região e entrasse numa avenida movimentada, né? Aí uns 300, 400 metros, só que daí eu apaguei, o carro subiu na calçada, bateu no muro, e Deus providenciou que estava vindo uma viatura da polícia no sentido contrário, e viu quando eu subi a calçada e bati no muro, eles já pararam e correram, e o colega falou, ele foi baleado. Aí eu já estava desfalecido em cima do volante, me socorreram e levaram para o pronto-socorro. Isso aconteceu em São Paulo, eu morava no Jardim Brasil, me levaram aquele pronto-socorro que tinha em Santana, antigo, né? Para os primeiros socorros, e ali eles viram que não podia fazer nada, me colocaram na ambulância e levaram para a Santa Casa. E na Santa Casa eu fiquei na UTI. Quando eu voltei da UTI, quando eu voltei do coma, né? Na UTI, aí as enfermeiras avisaram o médico foi lá e falou para mim, rapaz, você teve sorte. Aí eu, por que, doutor? Ele trouxe a bala numa bandejinha e me entregou. Olha a bala que nós tiramos do seu peito. Eu tenho a cicatriz até hoje aqui no peito. Aí ele falou assim, a bala entrou pela tua omoplata do ombro direito, atravessou o seu pulmão e passou por cima do coração. E eu digo que você teve sorte, porque o coração, dizem, é do tamanho do nosso punho, né? E ele trabalha bombeando sangue. Então, ele infla para bombear o sangue e retrai, e vai fazendo esse movimento. E ele disse, para tua sorte, a hora que a bala passou, o coração estava retraído, porque senão teria cortado o coração. Eu disse para ele, não foi sorte, foi Deus. Foi Deus. Fiquei ali internado em recuperação. Aí quando ele foi me dar alta, aí ele perguntou para mim, você tem por costume alguma prática física, algum exercício que você force o pulmão, né? Na época eu era maestro da banda do Jardim Brasil e tocava trompete. Aí eu disse para ele, eu sou músico na minha igreja e toco instrumento de sopro. Aí ele falou, então esquece instrumento de sopro. Se você quiser, se não souber, então procura aprender um de corda, porque de sopro você não pode mais. Eu falei, por quê, doutor? Ele falou, porque houve um derrame na sua pleura do pulmão e o sangue coagulou. Nós tentamos tirar com a seringa, mas não saiu, já tinha coagulado sangue no pulmão e tomou praticamente todo o pulmão. Então você não vai ter o pulmão direito para te ajudar mais. Mesmo para caminhar, você vai ter que caminhar com cuidado, não adianta caminhar depressa que você vai cansar rápido. E você cuida. Foi para casa com aquela orientação, né? Voltei para os cultos na igreja e olhava para a banda tocando e falei, não vou ficar sem tocar. O trompete esforça mais, né? Para buscar os agudos. Eu falei, então, eu vou falar com o maestro, eu vou pegar um trombone. Né? Aí peguei um trombone. Né? Aí do trombone, eu fui para o baixo tuba. Fui para o baixo tuba. Aí fiquei desempregado e fui procurar emprego. Naquele tempo não tinha os exames admissionais que nem hoje. Né? Lembra disso? A gente ia tirar chapa num daqueles postinhos, tirava a chapa, né? Que tinha de monte em São Paulo. A gente tirava a chapa, aí eu fui tirar o raio-x lá dos pulmões, né? E o rapaz, o abreografista, falou para mim, ó,
lá para o meio-dia, meio-dia e meio, está pronto, você pode vir buscar. Aí eu fui buscar. Quando eu fui buscar, cheguei lá, porque aí a gente vai descobrindo as coisas, como é que funciona, né? A abreu-grafista não pode dar o laudo, ele tira a abreu-grafia. Agora, tinha um médico que ele vai ganhando de cada posto daquele um tanto para assinar um laudo, e é o médico que dá o laudo. Aí quando eu chego lá para pegar o meu laudo para poder trabalhar, que eu já tinha passado uma entrevista, aí o abreu-grafista falou assim para mim: olha, o médico passou aqui, mas ele não quis assinar a tua abreu-grafia, mas ele vai passar de volta aqui, você pode esperar mais uns 15 minutos, meia hora, que ele disse que voltava aqui. Eu falei: tá bom, eu espero. Aí eu esperei, aí ele chamou na salinha lá e falou para mim: o senhor foi operado do pulmão, né? Eu disse: não, doutor, eu sofri foi um assalto, fui baleado e a bala transfixou meu pulmão, houve um derrame na pleura do pulmão e o sangue coagulou, né? E eu estou sem esse pulmão, não posso usar. Ele disse: não, olha aqui, colocou a chapa naquele visorzinho com a luzinha por trás, né? Olha, os dois estão limpinhos. E tem o sinal da operação, você foi operado sim. Quem que te operou? Doutor Jesus Cristo. Aí tem um hino aí que eu não gosto muito de falar dessas coisas, porque quem faz, às vezes faz por inspiração, mas eu não concordo. Diz que quando Jesus opera, ele não deixa sinal. De mim ele deixou. De mim ele deixou. Gente, quando Deus tem um propósito na minha e na tua vida, olha, meus irmãos, o propósito de Deus é de bênção. Saiam daqui nesta noite sabendo que Deus está cuidando de você em todas as circunstâncias, em todas as situações. O propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Enfrente todas as adversidades, glorificando, exaltando e magnificando o nome de Jesus, porque só Ele pode fazer isso na nossa vida. Só Ele pode fazer. Eu quero louvar a Deus. Para encerrar, vamos aproveitar isso e ofertar, pastor? Então, já se prepara para apresentar. Eu quero louvar enquanto nós ofertamos com o hino de 131, de valor em valor. Me dá um lá. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Por que eu escolhi esse hino? Porque tudo que nós fizermos, tudo, em todos os lugares, em casa, em família, na rua, no trabalho, nas escolas, onde quer que seja, nós devemos desejar estar habitando em Jesus. Aleluia. Por quê? Porque é a nossa alma que suspira por isso. Às vezes o corpo, a carne, que é outra coisa, mas a alma suspira por Deus. Oh, aleluia. A alma suspira por Deus. E a gente então tem que viver de valor em valor. Para quê? Para que a nossa fé aumente e para que alguém veja Cristo em nós.
Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz de valor em valor, só por ti a missão. Junto a ti, meu Jesus, eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor, só por ti está, para que veja Cristo em tua mão, ó Senhor, queira me proteger, daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Eu no seu lugar dava glória. Aleluia. Deus, Ele é grande, amado. Não duvide da grandiosidade de Deus. Amém, santo? Coloca sobre os vossos pés. Muito obrigado, pastor Léo. Que Deus continue abençoando. Mas coisa boa, irmão, nós ouvir a palavra de Deus, sentir a presença de Deus. Deus ainda faz. Deus ainda faz. Deus ainda faz milagre. Amém? Pastor Gilson, por gentileza, agradece a Deus e nos abençoa com a bênção apostólica. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Como é o nome da sua irmã?
Amém. Vamos orar pela irmã Zezé. Pela irmã Zezé, irmão. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, queremos apresentar ao Pai a irmã Zezé. Senhor, Tu és poderoso para fazer o milagre, Tu és poderoso para curar. Senhor, que as mãos dos médicos, Senhor, sejam as Suas mãos, ó Pai, sobre a vida da Tua filha, como o Senhor operou na vida do pastor Laucelino Correia, o milagre também aconteça na vida da Tua filha, irmã Zezé. Ó Deus, os pedidos de oração, Senhor, de todos os Teus filhos também aqui esta noite, que o Senhor possa responder, possa, Senhor meu Pai, operar o milagre, possa estender a mão que cura, que liberta, que salva. Ah, meu Deus, abre as portas, faz o milagre, porque nós cremos no poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Santo, estenda sua mão por gentileza para receber a bênção apostólica. Nós não podemos esquecer que na quinta-feira tem um círculo de oração e no sábado nós temos o grande evento que será realizado aqui nesta igreja, a grande conferência missionária. Amém? Que a graça do nosso Jesus Cristo, a amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E o povo de Deus digam: Amém! Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos meus irmãos.